Ciro Gomes, vocês sabem, continua brigado lá com o irmão Cid, né? As possibilidades de reconciliação, parece que elas ainda existem. Isso é importante não só para a família, mas para a política brasileira. Sob nenhuma hipótese, sob nenhum argumento. Precisava acontecer o que aconteceu. Ciro Gomes, para você que está em qualquer outro lugar do Brasil, não acompanha a política cearense e tal, né? Ele tem 2 irmãos. Você tem o Cid, ou ele tem o Cid, e ele tem o Ivo, o segundo prefeito, o primeiro senador. Quem analisa a política, acompanha esse cenário, vai dizer que Cid e Ivo não podem acompanhar Ciro nessa postura dele de enclausuramento, de distanciamento, de crítica intelectual, apartada e generalizada contra a política brasileira. Não podem, porque senão não podem desenvolver os seus mandatos de prefeito e senador, né? E aí, você tem isso. O Ciro vai meio que sendo apagado da história. O Lula esses dias foi falar da educação no Ceará, não pode mencionar o Ciro, porque é incômodo. Fala então do Cid e do Ivo, olha lá, ó. Ciro Gomes ao elogiar a educação no Ceará e diz que Camilo foi o melhor governador da história do estado. O presidente teceu elogios à qualidade da educação do Ceará e falou sobre a importância de uma boa gestão. Em seu discurso, ele citou nomes de pessoas envolvidas na gestão da educação cearense, como o ministro da Educação, Camilo Santana, o senador Cid Gomes, do PDT, e Isolda Sela, atual secretária executiva do MEC. Porém, Ciro Gomes não foi mencionado. O presidente também projetou que Camilo Santana vai ser o melhor ministro da Educação da história do Brasil. Tá aí, cortesia do O Povo, né? Então o Ciro Gomes vai criando para ele um cenário em que ele é esquecido, ele tá na fila do esquecimento, né? Continua tendo apoiadores, olha lá, ó, Ciro eu te amo, nos diz o Felipe, mas continua viabilizando percepções como a do Edson. O cara é elitista, total elitista, né? Eu acho que é o que acontece, é como você vai ser analisado se você se retira da política brasileira, se retira da sua atividade, e aí faz críticas contra o país lá de fora e tal, né? E diz que só você, ou você melhor do que ninguém, né, pode resolver o Brasil que está lá longe. Então cria-se realmente essa percepção. Cadê agora o Ivo, o irmão do Cid, o irmão do Ciro, para falar sobre a briga generalizada aí? Agora, prefeito, o senhor que é inclusive esse defensor da lógica da continuidade, desse diálogo pensando a gestão, está vendo esse momento que o PDT passa com 2 importantes figuras que são, claro, é uma questão, vou chamar de profissional, por se tratar da atuação na gestão pública, mas também pessoal que são seus irmãos, Cid Gomes e Ciro Gomes, desde o ano passado não aparentam estar num diálogo afinado. Isso claramente segue nesse ano, em eventos que o Ciro esteve sozinho aqui na convenção do PDT municipal. Cid tem feito acenos de dizer que não está rompido com o irmão Ciro Gomes, mas que ainda se aparenta que há ali uma dificuldade. Qual a avaliação o senhor faz desse cenário? Vai, claro. Porque ambos têm espírito público, né? Isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande, né? Houve esse desentendimento, acho que desnecessário, porque quando tem que ser uma coisa, quando você tem que fazer é necessário, é urgente, é imprescindível, você vai para o enfrentamento. No caso do ano passado, era uma coisa absolutamente desnecessária. Aconteceu o que aconteceu. Não precisava. Sob nenhuma hipótese, sob nenhum argumento. Precisava acontecer o que aconteceu. E por que você acha que aconteceu? Coisa absolutamente desnecessária. Aconteceu o que aconteceu. Não precisava. Sob nenhuma hipótese, sob nenhum argumento. Precisava acontecer o que aconteceu. E por que Não precisava acontecer o que aconteceu. você acha que aconteceu? Essa pergunta, Walter, é meio que tome um lado, né? Não é isso? O que aconteceu? Tome um lado, vamos ver. Depois da risada constrangida, o que vem? São tantas coisas. Eu já me manifestei muito sobre isso no ano passado mesmo quando o Cid estava recluso ainda, eu já falei bastante. Eu acho que eu não preciso mais falar sobre isso. Eu acho que o Cid está com responsabilidade aí também de levar, né, essa discussão aí a um bom tempo e vai ser superado. E vai ser superado. Está aqui ao meu lado o Dr. Walter Lippold, estudioso, conhecedor, entre outras coisas, aqui da história brasileira. Eu queria entender um pouquinho
como ou se o clã Ferreira Gomes se distancia de tantos outros afora do Brasil. E aqui o professor Walter estuda colonialismo, tem essas diferenças de regiões, essas coisas, eu preciso pontuar isso, tá? Uma família dessas no Nordeste já é coronel Ciro Gomes. Aqui no Paraná é política tradicional. Então, peraí. Mas eu queria entender essa diferença. Por que um é coronel? Por que o outro é família tradicional? A família aí Gomes se distancia desse cenário tão comum no Brasil, que é a política organizada em família, esses clãs e tal. O que tem de diferente, o que tem de igual ali, professor Walter, quando a gente olha para a história como um todo? A história do Brasil é a história desse elitismo ligado a famílias desde a época colonial, e famílias que não só receberam terras, sesmarias, mas também famílias que ao longo do tempo foram controlando, né, não só a indústria colonial, da questão do açúcar, depois a questão de todos os ciclos do Brasil, e a partir, né, do final do Império e início da República, nós temos aí esse fenômeno que vamos chamar de coronelismo. E esse fenômeno ele está ligado realmente a essa figura de um homem forte, essa figura, né, de um coronel, essa figura tão explorada pela literatura, pelo cinema e até mesmo pelas novelas, desse clientelismo, desse coronelismo que ele tenta, de certa forma, dominar, né, a questão política em um sentido personalista. Tem algumas figuras que podem ser, claro que há uma certa distância, mas que podem ser comparados ao caudilismo também, né? Esse homem forte que resolve as coisas, que tem um traço extremamente elitista nisso. E aí nós temos o quê? Nós temos também essa ligação entre indústria e família muito forte, não só no Nordeste, mas também no Sudeste, a questão da mídia mesmo, controle midiático. Né? O controle midiático. Eu sou do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul você sabe muito bem que tem essas questões intrínsecas à história do Rio Grande do Sul, que é a questão da pecuária, a questão das terras, a questão da criação, da agricultura, e tudo isso está ligado a famílias. Inclusive a própria mídia no Rio Grande do Sul está ligada a uma família, a mídia hegemônica. Né? O que acontece? A política, então, ela se esvazia no sentido da política mesmo, da polis, do debate democrático, para um mandonismo. Então, a história do Brasil ela tá ligada a esse movimento. E aí, só que, claro que existe esse preconceito sudestino aí, vamos dizer assim, de que essas coisas só acontecem no Nordeste, quando sim, elas acontecem no Sudeste e no Sul. Eu conheço muito bem o Sul e o Sudeste do Brasil, do Rio Grande do Sul, a Minas Gerais, e conheço e já observei em loco essas relações clientelistas, relações coronelistas, mas que recebem outros nomes. O fenômeno coronelismo, ele está ligado, sim, a essa visão, né, da história do Nordeste e tal, mas é preconceituoso você dizer que isso não acontece, esse tipo de relação de clientelismo, de benefícios diretos ali, muito parcos em geral, para alçar a votação, para alçar um poder político, como eles chamam, um curral político, o nome é complicado. Então, é a história do Brasil, é a história desse tipo de política, mas ela não está ligada apenas, né, nas suas formas históricas, ao espaço, à região Nordeste. Ela acontece na história do Rio Grande do Sul, na história do Sul, na história do Sudeste, mas sobre outras formas de organização. Mas, no entanto, em resumo, o que ela significa? Significa um esvaziamento do sentido político, da participação, da interação, da coletividade, do debate democrático para o quê? Para o mandonismo. Para uma figura forte que decide o que é melhor politicamente para certos grupos.